Glória a Deus, queridos ouvintes, queridos irmãos, uma ótima noite para todos vocês. Recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite está no livro de Crônicas, no capítulo 20, no verso 15, que diz assim: Não temas, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa palavra chegou em um momento no qual o povo ele enxergava uma batalha maior do que as suas próprias forças. Aos olhos humanos, não havia recurso suficiente nem uma saída clara. Mas Deus ele mostrou que eles não estavam sozinhos. O Senhor estava dizendo que a luta não existia. Estava ensinando que aquela luta não seria enfrentada apenas pela capacidade humana. Existem situações que você precisa organizar o seu tempo, as suas decisões, e você tem que tomar atitude e ter responsabilidade, e não pode abandoná-las. Mas existe um limite no qual os seus braços já não alcançam, a sua inteligência já não encontra uma resposta e a sua energia ela começa a terminar. E é nesse ponto que a sua fé ela deixa de ser apenas uma frase bonita e se torna uma decisão. Eu farei a minha parte, mas colocarei nas mãos de Deus aquilo que está além de mim. É assim que vocês têm que profetizar. Amém, queridos? E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários: Deus está lutando pela minha casa. Coloca também o primeiro nome de um familiar que precisa ser apresentado nessa oração. Já pega também sua peça de roupa, a aliança do seu casamento, a sua carteira de trabalho, para que a gente possa também estar orando. Amém? E não é necessário explicar toda a situação aqui nos comentários. Basta colocar o nome da pessoa. O Senhor conhece a história escondida por trás de cada nome. Ele sabe muito bem o que acontece dentro de cada lar e entende aquilo que você ainda não conseguiu contar a ninguém. Agora feche seus olhos, vamos entrar em oração. Coloque sua mão sobre o coração e vamos falar com Deus nessa hora. Oremos e busquemos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus maravilhoso e eterno Pai, chegamos, meu Pai, diante da Tua presença santa, ao final de mais um dia, para agradecer, meu Pai. Senhor, apesar de tudo que aconteceu, nós temos que ser gratos ao Senhor. As Tuas mãos, elas continuam estendidas sobre nós. Obrigada pelo fôlego de vida, pelo alimento, pelo teto, pelas pessoas que amamos e pelos livramentos que recebemos sem querer e sem perceber. Obrigada porque saímos de casa, enfrentamos nossos compromissos, atravessamos caminhos, conversamos com pessoas e chegamos até esse momento, guardado pela Tua misericórdia. E alguns dias são leves, outros exigem mais de nós, Senhor, mas em cada um deles existe a Tua bondade, a Tua presença nos mantendo de pé em cada situação. Recebe agora essa gratidão e também o nosso pedido de perdão, Senhor. Perdoa, meu Pai, as palavras que pronunciamos no calor de uma discussão, os julgamentos precipitados, as atitudes que machucaram alguém, os pensamentos, Pai, alimentados de maneira errada e as escolhas que não refletem a vida que desejamos construir contigo. Limpa, Senhor, nosso interior. Retira o orgulho que nos impede de reconhecer um erro e concede-nos, meu Pai, humildade para corrigir aquilo que ainda pode ser reparado. Pai, não queremos apenas pedir respostas, meu Pai, queremos também permitir que o Senhor transforme o nosso caráter, meu Deus, amadureça a nossa fé e nos ensine a viver com sabedoria. Meu Pai, eu te apresento, Deus, a pessoa que chegou até essa oração, depois de um dia cansativo, exaustivo. Ela colocou, meu Pai, a bolsa sobre uma cadeira, tirou o uniforme, sentou-se por alguns minutos e quando o barulho ao redor diminuiu, voltou a pensar em tudo que está acontecendo. Durante o dia ela se manteve ocupada para não desabafar, respondeu o que estava bem, cumpriu suas tarefas e tentou demonstrar força. Mas o Senhor conhece o peso que permaneceu escondido e Tu sabes o que ela sentiu quando recebeu aquela mensagem, quando escutou uma palavra dura, quando olhou o saldo da conta, quando percebeu que determinada situação ainda não havia mudado, ou quando meu pai entrou em casa sabendo
que precisaria enfrentar mais uma conversa difícil. Aproxima-te dessa vida agora, meu Pai, toca no coração, toca na mente e não permita, meu Pai, que o cansaço do dia se transforme em um desespero durante a noite. Traga clareza aos pensamentos, descanso para o corpo e equilíbrio para o coração. E mostra que ela não precisa resolver, meu Pai, tudo na mesma hora e que entregue, meu Pai, todas as suas causas diante do Senhor. Meu Pai, que essa pessoa não venha abandonar as suas responsabilidades, mas reconhecer que existe um Deus trabalhando em lugares, meu Pai, nos quais as suas mãos, meu Pai, não conseguem chegar. Senhor, entra na casa dessa pessoa e visita cada ambiente, caminha pelo quarto em que alguém tem chorado, pela sala, meu Pai, onde uma família já não consegue conversar sem discutir. Meu Pai, pela cozinha em que uma mãe, meu Pai, tenta multiplicar o pouco alimento disponível. Meu Pai, pelo espaço onde um pai se pergunta como conseguirá cumprir todos os compromissos. E que a Tua presença santa alcança, meu Pai, o filho que se afastou, a filha que passou a se esconder, meu Pai, a esconder os problemas, o casal que perdeu a paciência, o idoso que se sente esquecido. Deus, é aquela pessoa que mora sozinha e sente falta de ter alguém com quem conversar. Senhor, onde houver distanciamento, Pai, crie uma oportunidade sincera de aproximação, onde palavras impensadas abriram feridas, produz, Senhor, arrependimento e coragem para pedir perdão, onde houve, meu Pai, o desrespeito, que traga de novo, meu Pai, o respeito, a alegria, a comunhão, a unidade, onde o respeito foi diminuído ao longo do tempo. Restaura os limites saudáveis, ensina, meu Pai, cada um a ouvir antes de responder. E não permita que o orgulho seja mais forte do que o amor, meu Pai, construído ao longo de tantos anos. Dá maturidade, meu Pai, para que essa família, meu Pai, ela enfrente os problemas sem transformar uns aos outros em inimigos. Deus de misericórdia, de graça, Deus poderoso, eu coloco diante de Ti os nomes escritos aqui nos comentários. Cada nome representa uma história, uma necessidade. Meu Pai, uma família. Meu Pai, uma oração que muitas vezes já vem sendo feita há meses ou até mesmo, Senhor, há anos. Alcança o filho que tomou decisões que trouxeram consequências difíceis. Fortalece essa mãe que não sabe mais como ajudá-lo e orienta o pai que sente que perdeu a sua autoridade dentro de casa. Visita, meu Pai, o familiar que está enfermo, aquele que se afastou da fé, o que não aceita conselhos e o que se encontra preso a hábitos, meu Pai, que prejudicam a sua própria saúde, a sua vida profissional e os seus relacionamentos. Meu Pai, repreende a soberba, a arrogância dessa pessoa. Meu Pai, abre caminhos para conversas maduras, aproxima pessoas capacitadas para oferecer ajuda e desfaz o ciclo de promessas que nunca se cumpriram, meu Pai. Começa a repreender todo espírito de engano, de mentira, de acusação. Meu Pai, dá firmeza para estabelecer limites, mas também conceda compaixão para não desistir de quem ainda está tentando recomeçar. E que os nomes apresentados aqui não sejam apenas letras em uma tela, mas vidas colocadas, meu Pai, diante do Teu cuidado. E eu te peço agora pela vida financeira de quem está orando conosco. O Senhor conhece, meu Pai, quantas contas, o aluguel se aproxima, a parcela atrasada, o remédio que precisa ser comprado. Senhor, é preocupação de quem não sabe como manter a casa funcionando até o final do mês. Essa pessoa, meu Pai, não está te pedindo ostentação, ela está clamando por dignidade, trabalho honesto e condição para cuidar, meu Pai, de quem depende dela. Abre a porta profissional adequada, coloca a sua capacidade diante das pessoas certas e concede disposição para aproveitar as oportunidades que surgirem. Visita, Senhor, quem entregou currículos e não recebeu retorno, quem participou de entrevista e ouviu mais uma negativa. Pai, quem perdeu o emprego recentemente e ainda tenta compreender o que fará daqui para frente. Dá criatividade, meu Pai, ao pequeno empreendedor, sabedoria a quem vende, perseverança a quem trabalha por conta própria e proteção, meu Pai, a quem sai cedo e retorna tarde para sustentar sua família. Livra essa pessoa, meu Pai, de propostas enganosas, de empréstimos, meu Pai, que agravarão o problema e decisões tomadas no desespero. Ensina a organizar o pouco, planejar com responsabilidade e reconhecer cada provisão que chegar, Senhor. Deus amado, apresenta, meu Pai, uma direção
para quem está diante de uma decisão importante. Há pessoas precisando escolher se permanecem ou saem de um emprego, Deus. Se aceitam uma proposta, se iniciam um negócio, se mudam de cidades, se assinam um contrato, Pai, ou se encerra uma relação que se tornou prejudicial. Não permita, meu Pai, que uma escolha definitiva ela seja tomada em momento de raiva, pressão ou carência. Traz lucidez para examinar os fatos, paciência para não se precipitar e humildade para ouvir os conselhos de pessoas maduras. Feche o caminho que aparenta ser fácil, Senhor, mas terminaria em prejuízo. E confirma aquilo que produza crescimento, meu Pai. Confirma, meu Pai, aquilo que produzirá crescimento sobre essa vida, paz e segurança, e que nenhuma promessa sedutora esconda uma armadilha e nenhuma oportunidade verdadeira ela seja perdida por causa da insegurança. Espírito Santo, coloca ordem onde existe confusão e mostra, Senhor, o próximo passo. Mesmo que todo recurso, meu Pai, todo percurso ainda não esteja visível, meu Pai, a ela nessa hora. Permaneça, meu Pai, guardando a nossa vida, nos dando livramento, nos protegendo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Deus de compaixão, visita quem está sofrendo uma enfermidade, esperando um resultado, um diagnóstico, aguardando uma cirurgia, uma consulta, um tratamento, uma vaga no sistema de saúde. Sustenta, Deus amado, quem acordou sentindo dor e mesmo assim precisou trabalhar. Fortalece, meu Pai, quem está há dias dentro de um hospital e já sente falta da própria casa. Consola, Senhor, a família, meu Pai, que recebeu uma informação difícil e ainda tenta, meu Pai, organizar os pensamentos. Dá sabedoria aos médicos, aos enfermeiros, terapeutas e profissionais responsáveis por cada atendimento, Espírito Santo, e permita, Senhor, que exames sejam avaliados com atenção e que o diagnóstico seja correto e que o tratamento adequado esteja disponível. Toca também, meu Pai, em quem cuida de um familiar doente já não consegue descansar, porque quem cuida precisa igualmente ser fortalecido, Deus. Organiza uma rede de apoio, aproxima pessoas dispostas, Pai, a colaborar e não permita que toda a responsabilidade permaneça sobre apenas um membro da família. Nós reconhecemos o valor da medicina e entregamos cada etapa nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor direção, resistência e misericórdia durante todo esse processo. Olha também, meu Pai, para o interior de quem está ferido por decepções, angústias, rejeições e perdas. Existem dores que não aparecem em exames, mas mudam a maneira de uma pessoa acordar, trabalhar, agir, conversar e se relacionar. Há alguém aqui que deixou de confiar porque foi traído, alguém que perdeu uma pessoa querida e tenta aprender a viver com um lugar vazio. Alguém que foi humilhado, comparado e convencido de que nunca seria o suficiente. Deus, entra nessas lembranças, sem apagar a história, mas retirando delas o poder de controlar o presente. Ensina essa pessoa a não definir, meu Pai, o seu próprio valor pela opinião de quem a feriu. Dá coragem para procurar ajuda, conversar com alguém seguro e aceitar acompanhamento quando necessário. Não permita que ela se isole, acreditando que ninguém a entende. Coloca por perto pessoas capazes, Senhor, de ouvir com respeito, sem minimizar sua experiência e sem exigir uma recuperação apressada. Devolve pouco a pouco a vontade de cuidar de si, organizar sua própria rotina e acreditar, Pai, que ainda existem capítulos bons para serem vividos, porque o Senhor é o Deus de coisas novas. Pai, eu intercedo por quem sofreu uma injustiça. Tu sabes o que foi dito, o que foi inventado, o que foi escondido e o que essa pessoa perdeu sem merecer. Ela se esforçou para agir corretamente, mas acabou sendo acusada, prejudicada ou colocada em uma posição humilhante. Defende a sua causa sem permitir que o coração dela, Pai, seja dominado pelo desejo de vingança. E dá equilíbrio para não responder a cada provocação e inteligência para reunir provas, buscar orientação e se posicionar no momento correto. Leva, Senhor, a verdade às pessoas que precisam conhecê-la. Abre os olhos espirituais para que essas pessoas venham ver o Senhor, meu Pai. Movimenta documentos parados e aproxima profissionais honestos. Se existe um processo na justiça, trabalhista, familiar, previdenciário, administrativo,
Coloca a tua mão, meu Pai, e conduz cada etapa dentro da legalidade, da justiça, da vitória do teu povo, meu Pai. E enquanto a resposta não chega, preserva a saúde, o sustento e a dignidade dessa família. E que a demora não seja interpretada como abandono. Meu Pai, que essa pessoa não destrua a si mesma, tentando provar o tempo inteiro que ela tem razão. Deus amado, guarda quem ainda está trabalhando nessa hora, quem enfrenta transporte cheio, trânsito, longas distâncias, plantões e ambiente de muita cobrança. Protege suas mãos, seus pensamentos, seu projeto de volta para casa. Livra, Senhor, cada um dos acidentes, assaltos, discussões e decisões impensadas. Dá paciência, meu Pai, diante dos atrasos, prudência ao dirigir e atenção durante todo o caminho. E abençoa também, meu Pai, a pessoa que trabalha dentro do próprio lar, que cuida dos filhos, organiza sua casa, prepara o alimento e serve diariamente sem receber reconhecimento algum, Pai. E que ela entenda o valor do que ela realiza, mas também aprenda a pedir colaboração e estabelecer momentos de descanso. E não permita que alguém se anule completamente, tentando atender às necessidades de todos. Ensina essa família a repartir tarefas, agradecer pelo cuidado recebido e respeitar os limites de quem sustenta a rotina doméstica. Espírito Santo, venha tocar agora naquele casamento que chegou, meu Pai, a uma fase difícil. O casal já conversou, discutiu, prometeu mudanças e voltou ao mesmo conflito. Meu Pai, eles se amam, mas não conseguem mais se compreender. Vivem debaixo do mesmo teto, porém se sentem distantes. Dá coragem para interromper o ciclo de acusações, ironias e silêncio punitivo. Ensina cada um a falar sobre o que sente sem atacar a identidade do outro. Onde existir abuso, violência ou perigo, abre imediatamente um caminho seguro e aproxima ajuda responsável. E aonde, meu Pai, ainda houver respeito e disposição para reconstruir, conduz, Senhor, esse casal a buscar orientação madura, reconhecer os erros, meu Pai, estabelecer novas atitudes. Protege os filhos para que não sejam usados como mensageiros, juízes ou instrumentos de disputa, Pai, e que eles possam crescer em um ambiente de cuidado, verdade e responsabilidade, mesmo quando decisões difíceis precisam ser tomadas. Espírito Santo, muito obrigada, meu Pai, pela palavra. Obrigada, meu Pai, por Senhor, meu Pai, ser o Deus da nossa vida. Nós reconhecemos que o Senhor é o santo, é digno. O Senhor, meu Pai, é o Deus provedor, é o Deus que faz, que transforma. Senhor, é o Deus que muda, é o Senhor que examina os corações e as mentes. Colocamos tudo diante do teu altar. Nós colocamos tudo diante do Senhor, meu Pai, os nossos filhos, meu Pai, os casamentos, a nossa saúde, as finanças, o trabalho e aquilo que ainda esperamos. Faz a tua vontade, corrige o que precisa ser corrigido e conduz-nos pelo caminho que produz vida, maturidade e paz. A peleja não será enfrentada somente pela nossa força, meu Pai. Nós faremos aquilo que nos compete e confiaremos ao Senhor tudo que ultrapassa os nossos limites. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, queridos, glória a Deus. E antes de encerrarmos, eu quero falar com você que reconhece que precisa recomeçar sua caminhada com Deus. Não espere organizar toda a vida para então se aproximar. Venha como você está, com sinceridade, reconhecimento e abrindo seu coração para uma nova direção. Então, eu convido vocês a fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa, Senhor, meus pecados, transforma as minhas atitudes e ensina-me a viver segundo a Tua vontade. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e recebo a oportunidade de começar novamente. Conduz meus passos e fortalece a minha fé. Amém? Amém, queridos? Você que permaneceu comigo até o final desse vídeo, escreva aqui nos comentários: Deus está lutando pela minha casa. Já deixa seu like, compartilha com mais pessoas que precisam de uma palavra de fé. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.